Meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria que nós celebramos a vigília pascal. Esta vigília aqui está inteiramente conectada com as celebrações que a precederam. Nós dizemos que o tríduo pascal é a grande celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus em 3 momentos. Nós nos reunimos primeiro para celebrar a última ceia, para celebrar a missa de lava-pés, onde nós meditamos e contemplamos a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio ministerial, contemplamos o gesto de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos, também nos deixando a Eucaristia, que é uma forma de lavar os pés da humanidade, Ele que se faz presente, nos servindo, nos alimentando, nos sustentando, num pedaço de pão. Veja, Jesus se rebaixando, não só naquele momento da última ceia, onde Ele lava literalmente os pés dos seus apóstolos, mas se rebaixando todos os dias, em cada Santa Missa, onde Ele se faz presente, realmente, corpo, sangue, alma e divindade, no pão e no vinho consagrados. Então, Jesus que lava os pés da humanidade e começa então a exprimir, podemos dizer assim, a sua paixão por cada um de nós. E o que é a paixão de Jesus, senão o seu sofrimento e o seu sacrifício em cada circunstância da sua vida, em vista do seu projeto, em vista da execução do projeto do Pai, do projeto que Deus tinha para ele e ele aceitou de bom grado. Então nós celebramos a partir de quinta-feira este gesto de Jesus de rebaixamento, também vislumbrando a sua paixão por cada um de nós. E ontem, na sexta-feira santa, nós tivemos a celebração da paixão do Senhor, da sua paixão, morte. Nós meditamos o evangelho que trazia todo o seu sofrimento, todo o seu sacrifício, a sua entrega, e um sofrimento assim com aqueles requintes de humilhação, de sarcasmo que nós vimos, narrado no Santo Evangelho, e a sua morte por nós. E hoje nós meditamos então o Senhor que venceu a morte e que trouxe então sentido para a sua paixão e para a sua morte, ressuscitando. A celebração da ressurreição do Senhor, a celebração da ressurreição do Senhor nunca está sozinha. E é isso que a gente celebra todos os domingos. Nós temos que entender que esta pedagogia da igreja de colocar esta celebração da Páscoa em 3 momentos é para nos ensinar aquilo que nós celebramos todos os domingos, em um momento só. Então, no tríduo pascal, nós dividimos, podemos dizer assim, nós dividimos ou celebramos em 3 momentos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a verdadeira Páscoa. A Páscoa de Jesus não é só a sua ressurreição. Quando nós falamos de Páscoa, nós não podemos pensar simplesmente na ressurreição, muito menos no ovo da Páscoa, Quando nós falamos de Páscoa, nós estamos falando da paixão, morte e ressurreição, intimamente ligados entre si, formando uma única realidade, a Páscoa. Então nós não celebramos a paixão isoladamente, nós não celebramos, muito menos, a morte isoladamente, nós não celebramos também a Páscoa isoladamente. São 3 realidades, são 3 formas, são 3 aspectos de uma única realidade, do Senhor que se entrega por nós, que faz o seu sacrifício ao Pai, e o Pai aceita este sacrifício e ressuscita o seu Filho. Então, meus irmãos, isso é muito interessante. Quando nós celebramos o tríduo pascal, a gente entende que não existe ressurreição sem morte,
a gente entende que não existe para quem tem fé, para quem vive na presença de Deus, morte sem ressurreição. Veja, não existe ressurreição sem morte, e por isso aqui tem que cair por terra toda a fantasia que tem na nossa cabeça de uma vida sem sacrifício e sem sofrimento, sem morte, e não só aquela morte literal, mas a morte de todo dia, a morte de deixar morrer o pecador que quer falar mais alto todos os dias, o pecador que quer sempre ressurgir também de algum modo, aquele homem velho que nós deixamos na pia batismal, quer todos os dias retomar as suas atividades. Então, a morte, quando falamos de morte, não é só a morte literal, mas é também a morte literal. Então, temos que deixar cair por terra essa fantasia de que não existe, ou de que possa existir, uma ressurreição sem morte, a morte literal e a morte do dia a dia, sem sacrifício. Jesus está mostrando que não. E o Círio Pascal, que é sinal da nova luz, como nós cantamos no pregão pascal, o Círio Pascal mostra isso perfeitamente. Está ali o Cristo ressuscitado, aquela chama, aquela luz que não tem ocaso, aquela luz que não se apaga, aquele dia que não termina, é o Cristo ressuscitado, mas ele não está sem as suas marcas, sem as marcas da sua paixão, ele não abandona as marcas da sua paixão, e é por isso que o Tríduo Pascal tem todo o simbolismo do Cristo que vive e reina para sempre, que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a ele a glória, o poder, a eternidade. Ele é Deus, mas que traz as gloriosas chagas, as suas chagas gloriosas, ele não deixa. Quer dizer, não existe ressurreição sem morte. Se você quer ressurreição sem morte, infelizmente, não haverá ressurreição para você. É preciso passar pela morte, é preciso passar pela paixão. Mas a boa notícia é também que, se nós nos entregamos a esta realidade, também não haverá morte sem ressurreição. Também não haverá morte. Se é verdade que todos nós estamos condenados a morrer um dia, fatalmente, podemos até dizer assim, iremos morrer, mais cedo ou mais tarde. A gente espera, e busca todos os recursos para que seja mais tarde, para que a gente tenha uma vida longa, para que a gente chegue à velhice, para que a gente contribua muito nesta terra. Ninguém quer morrer jovem, no sentido de não deixar nada para trás, de não contribuir com a sociedade, de não criar os seus filhos, de não ver os netos. A gente busca todos os recursos, mas em todo caso, um dia iremos morrer. E a boa notícia é que se eu morrer com Cristo, com Ele eu ressuscitarei, com Ele eu viverei. Então, meus irmãos, nesta santa vigília pascal, nós estamos celebrando a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só a sua ressurreição, mas a sua Páscoa, que compreende a sua paixão, morte e ressurreição. Três aspectos de uma mesma realidade, indissolúvel, de uma mesma realidade que está intimamente ligada, não como um mal menor ou um mal necessário, mas como algo que o Senhor de verdade assumiu com amor. E se fosse preciso morrer novamente, Ele morreria para nos salvar. E se fosse preciso morrer 10.000 vezes, de forma cruenta, com crueldade, Ele morreria para nos salvar. Então o Senhor assumiu a sua paixão e a sua morte, e por isso o Pai não poderia deixar o seu Filho nas garras da morte, e o ressuscitou de toda essa realidade, a qual Ele se entregou por amor a Ele, ao Pai, e por amor a nós, seus irmãos, muito ingratos, mas seus irmãos, que não mereceram
serem seus irmãos, mas que Ele os fez irmãos para participarem da sua glória com o Pai. Meus irmãos, agradeçamos ao Senhor por esta Páscoa, agradeçamos ao Senhor e, por fim, peçamos a Ele que saibamos viver a nossa Páscoa todos os dias. Esta realidade de morte e ressurreição nós podemos viver no dia a dia, no já e o ainda não. Ou seja, em cada dia eu sou convidado a morrer para o pecado e viver com Cristo e ressurgir para Cristo. Morrer para o medo e ressurgir na esperança. Morrer para o desespero e ressurgir na fé. Todos os dias, até que um dia definitivamente eu morra e definitivamente eu viva com Jesus Cristo na eternidade. Isso nós aguardamos, e enquanto aguardamos, celebramos a passagem, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a oportunidade de viver uma Páscoa em nossa vida. Então, meus irmãos, alegremo-nos, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Esta é a realidade que o Senhor forjou para nós, com o seu sangue derramado da cruz, com a sua vida entregue e doada. Ele forjou tudo isso com muito sacrifício, mas não sem amor, muito mais amor. Aliás, a medida do seu sacrifício é o seu amor, e do seu amor é o sacrifício, é uma coisa só. Então, meus irmãos, com gratidão, assumamos mais uma vez nossa realidade de batizados. Esta vigília, ela é eminentemente uma vigília batismal, na qual nós batizamos adultos. Nessa ocasião não temos, mas também que relembramos o nosso batismo. E agora nós iremos abençoar a água que será depois aspergida sobre toda a Assembleia para nos lembrar de nosso batismo, o dia em que nós morremos nas águas, o dia em que nós afogamos naquelas águas o faraó com os seus cavaleiros, ou seja, que afogamos naquelas águas toda a realidade do pecado e ressurgimos com Cristo. Nós vamos relembrar isso agora, mas antes disso também vamos fazer a renovação das nossas promessas batismais. A bênção da água.